Estamos ao vivo no Instagram. Deixa eu ver qual que é. Oi, gente. Boa noite. Como que vocês estão? Olá, pessoal. Quinta-feira por aqui. Semana que vem a gente tem live com a Alexandra e também com a Marisa. A gente vai encerrar o ano aí da nossa temporada de 2022, que foi maravilhoso. E a gente vai fazer uma live bem bacana para vocês. Não sei se vai ser nós três juntas ao vivo ou se a gente vai fazer por aqui mesmo, no online. Mas tá valendo, né? Bom, hoje eu vim falar sobre um tema que com certeza talvez seja uma das maiores dores das pessoas que eu atendo hoje, né? E que eu também já passei por isso, então é algo bem relevante. A gente vai falar por que você não se move, né? Esse é o tema de hoje. Por que eu não me movo, né? Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o porquê que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. A gente simplesmente fica quieto. Muitas das vezes a gente faz o quê? Murmura, né? Murmura. Então, por que você, sabendo o que você tem que fazer, entendendo o que você tem que fazer, você não se move? Mesmo assim, você se estagnou e não se move. Você não age, você não toma decisão, você não vai até o fim. Então, por que você não se move? É aquela velha história da dieta, né? Então, eu já sei, tô cansada de saber que para eu perder peso, eu preciso ter um déficit de calorias, né? Então, eu preciso comer, aliás, gastar mais calorias do que eu como. Só que na hora que eu vou colocar a comida, né, na hora que eu vou fazer a minha refeição, eu sou igual um dragão, né? Mesmo sabendo que aquilo ali vai me fazer mal, mesmo sabendo que aquilo ali não vai me permitir perder peso, mesmo sabendo que depois eu vou ficar com arrependimento, enfim. Mas mesmo assim, eu encho o meu prato e como até me sentir cheio. Por que a gente faz isso, né? Relacionamento tá uma porcaria, né? Cada dia pior, né? Não tem acordo, não tem conversa, não tem melhora, não tem avanço, não tem crescimento, tá muito ruim. Eu sei que eu preciso sair dessa situação, eu sei que eu preciso dar um up, eu sei que eu preciso me mover, eu sei que eu preciso mudar essa história, mudar esse cenário, mas eu não me movo. E na maioria das vezes não é porque a gente não sabe, né? Então vem um monte de coisas que a gente vem trazendo, um monte de histórias, né? E eu vou falar história aqui, não menosprezando a sua dor, né? Por acaso, se isso aí está acontecendo com você agora, não menosprezando a sua dor, mas porque de fato é história, sabe? De fato é uma historinha, né? E aí agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado, porque de fato é uma historinha, é uma conversinha, é um mimizinho que você conta para você no sentido de habilitar e justificar a sua inércia. Algumas pessoas chamam isso de autossabotagem. E talvez esse termo ele seja assertivo. No entanto, eu queria que você pensasse hoje que é muito mais do que autossabotagem. É como se você anulasse toda e qualquer possibilidade de fazer algo para mudar essa realidade. Quando você está no fundo do poço, você vai ter em transbordo na sua vida se você não começar a se mover. E tem coisas
e na maioria das vezes que depende só de você. Sabe? A gente cresce, vive a nossa vida sempre esperando que o outro faça algo por nós. Nós queremos que as nossas mães, né, que o nosso pai, que os nossos irmãos, que a nossa família, tolere tudo o que a gente faz. A gente quer empurrar a goela abaixo aquilo que a gente acredita como sendo verdade, ou como sendo certo e errado. E a gente acha que eles têm o dever de fazer isso, de aguentar, de segurar a barra por nós, de resolver os nossos problemas. Quando a gente é criança, isso acontece naturalmente, não é assim? A nossa mãe, o nosso pai, eles naturalmente resolvem os nossos problemas, as nossas frustrações. Eles entregam nas nossas mãos aquilo que nós queremos. Mas quando a gente é adulto, a gente precisa entender que essa dinâmica, ela precisa ficar para trás. Porque se você, enquanto adulto, continua vivendo essa dinâmica de criança, aonde que a sua vida vai se mover? Para onde que você vai? Onde que você vai chegar? Quando que você vai perceber, de fato, quem é você? Porque tem sempre alguém fazendo algo por você. Então aí a gente tem o outro papel também, né? Eu tô sempre fazendo algo por alguém e não fazendo nada por mim, que também é uma escolha. Talvez lá no fundo eu espere que eu fazendo pelo outro, alguém faça por mim. Porque afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, alguém que coopera com tantas pessoas, por que ninguém vai fazer isso por mim? A gente fica esperando, né? As pessoas, tem pessoas que ficam esperando a reciprocidade, né? Sem entender que ela precisa ser natural, né? Que essa reciprocidade, ela precisa ser espontânea. Só que eu faço tudo para o outro e quero que essa reciprocidade seja certa. E nem sempre é assim. O negócio é você saber lidar com o nem sempre é assim. Então a gente tem dois extremos, né? Duas bases aí, dois hemisférios, né? Que a gente vai permear durante essa live aqui hoje. Nem sempre é fácil entender isso. O que acontece é que quando você se deparar com essa informação, você precisa se abrir para que ela, e dar a chance para que ela se torne um aprendizado para você. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa que preza muito resultado. Né? E ultimamente eu tenho falado muito nisso. Não só aqui nas redes sociais, mas também com os meus aqui, que convivem comigo, as pessoas, meus amigos, enfim. Falado muito de resultado. Se você é uma pessoa que faz uma determinada coisa e aquilo não dá um resultado, né? Então você precisa rever aquilo que você está fazendo. É claro que respeitando o processo, respeitando o tempo, respeitando a construção, mas precisa ter resultado. Então você precisa começar a medir aquilo que você está fazendo para ter resultado. E por que eu estou falando isso? Porque quando você só faz e não preza pelo resultado, se mover vai ser algo muito pesado. Se mover, mesmo sabendo da receita, do bolo e sabendo até o final de como que isso vai ficar na sua vida, se mover vai ser pesado. Essa semana eu conversei com uma moça que eu atendi, uma cliente minha, ela tá atravessando um momento de profunda depressão. E aquilo ali, ela fala comigo assim, Lídia, eu só sinto tristeza. É uma tristeza profunda, é algo que vai lá na minha alma, me massacra. Então, assim, por mais que a gente trabalhe dentro da terapia a questão da dependência emocional, a questão da criança interior, por mais que a gente trabalhe a subjetividade, por mais que a gente traga o autoconhecimento, ainda existe uma inércia instalada ali. É como se nós, seres humanos, gostasse, entre aspas, ou se acostumasse, entre aspas, com aquilo que dói.
E quando essa dor, ela tá prestes a ir embora, a gente abraça ela. Como se aquilo, arrancar essa dor de você fosse mais doloroso do que a própria dor em si. Então eu sei que eu preciso sair dessa inércia, eu sei que eu preciso avançar, eu sei que eu preciso treinar o meu cérebro, eu sei que eu preciso treinar o meu cérebro para eu não ter pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, pensamentos que me levam para o passado, mas eu não consigo fazer isso de forma genuína. Eu não consigo aplicar de fato no meu cérebro esse treinamento. Talvez eu poderia dizer que está muito ligado à disposição, né? Então, qual que é a recompensa? O que você vai ganhar se você começar a se mover? Porque junto com essa inércia, junto com esse não consigo me mover, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, existe um ganho secundário. Existe algo que me mantém nessa dor, que me mantém dentro disso. Por quê? Que me faz me sentir ao mesmo tempo recompensada. Quando a gente fala de dependência emocional e traz essa questão de que a pessoa sabe o que ela precisa fazer, ela sabe que ela precisa se mover e ela sabe até o como ela vai fazer isso, mas ela não se move, pode ser que o fato de ela realmente não se decidir pode ser porque as outras pessoas ao redor dela criam uma certa paparicação ou então uma certa presença quando ela está passando por aquela dor. Em momento nenhum aqui estou dizendo que a minha cliente quer estar em depressão para ter as pessoas ao seu lado. É óbvio que conscientemente nenhum ser humano faria isso. A questão é exatamente essa. Quando eu me encontro nesse posicionamento de saber o que eu tenho que fazer, né? Saber que eu preciso comer menos para emagrecer, saber que eu preciso treinar para poder ter resultado no emagrecimento, saber que eu preciso terminar esse relacionamento que só me machuca, mas que eu não me movo, é lógico que isso é inconsciente. A questão é que muitas vezes a pessoa, ela menospreza, ela simplesmente ignora a informação. É como se ela fizesse uma defesa tão forte naquele inconsciente. É assim, ó, vamos supor. Às vezes a criança tá ali brincando, né? E aí, ou então tá na rua com a mãe e tá segurando na mão da mãe para poder atravessar a rua. E a criança quer sair correndo disparado, porque lá do outro lado da rua tem alguém que ela gosta muito. Só que passa carro nessa rua. Então a mãe fala assim, ó, não corre, segura aqui na minha mão. A criança, muitas vezes, ela age no impulso. E ela sai correndo disparado, né? E a mãe só fica ali acudindo ali para nenhum carro realmente pegar aquela criança. Muitas vezes a gente comporta desse jeito diante de decisões e diante de atitudes que a gente tem que tomar. Você entende a informação, você escuta a informação, só que você não obedece. Você anula qualquer possibilidade de análise daquela informação que você teve e você sai correndo e atravessa a rua. Muitas pessoas, né, chegam do outro lado da rua, de fato, sem que aconteça nada com ela, né? E aí, quando ela vai ser adulta, ela vai entender que aquilo ali foi um ato de impulsividade. Ela não vai mais atravessar na frente dos carros. Agora, tem pessoas que mesmo entendendo isso, mesmo sabendo disso, elas continuam atravessando na frente dos carros. Por isso que a gente, o ser humano em si,
às vezes tem a necessidade de chegar no fundo do poço. Muitas vezes eu falo isso, né? Calma, não precisa preocupar com fulano. Não precisa preocupar com ele. Enquanto não chegar no fundo do poço, essa situação não muda. Enquanto essa pessoa ela não sofreu um forte impacto emocional, essa pessoa ela não sai desse lugar. Enquanto ela não ligar o basta, ligar o chega, ela não vai sair desse lugar. Tem uma história que eu fiquei muito impressionada no sentido de admirar e também de constatar que isso que eu tô falando para você é verdade, de uma outra moça que eu conheci. Ela perdeu o filho dela. E ela já é mais ou menos o que? Uns 39, 38 anos. Ela tinha só um filho. E esse filho, ele viveu até os 17 anos. Eles moravam na roça e esse filho ele contraiu meningite e infelizmente ele veio falecer. Quando esse filho faleceu, essa mulher ela ficou devastada. O relacionamento dela com o marido não era tão bacana assim, né? Então eles tinham muitas desavenças e ainda esse homem ele fazia uso de algumas substâncias, né? Entorpecentes. Então o que essa mulher fez? Ela simplesmente caiu numa depressão muito profunda. Ela conta que era uma tristeza, não é igual essa há pouco que eu contei, que era uma tristeza que não tinha medida. E a única coisa que ela queria era ficar dentro do quarto, fumar e dormir. E nessa condição que ela se propôs, ainda que inconscientemente, ela realmente ficou dentro do quarto, fumando e dormindo. E agora, talvez você vai ficar chocada com essa informação. Ela fez isso por 4 anos. Exatamente. Ela simplesmente abandonou esse casamento, né? Que já não era bom e depois, com o tempo, foi ficando pior, porque a tristeza dela... É claro que esse homem, esse pai, também sofreu por causa do filho. E ele foi descontar o sofrimento dele, né? Nos vícios. Então, esse período foi onde cresceu mais os vícios dele. E ela se trancou no quarto. Ela se trancou no quarto e ela só fumava e dormia. Ela mal comia, ela não conversava com as pessoas, ela só ficava ali. Ela contou pra gente que tinha dias que tinha semanas que ela não tomava banho. E ali ela ficou por 4 anos. Esse marido, esse esposo, tentou ajudar ela, mesmo ele tendo as dificuldades com o vício e tudo mais. Chegou um momento ali que ele também perdeu a paciência, ele chegou a bater nela, né? a ter a violência ali física, porque ele não conseguia ajudar, não entendia muito bem. E não tô justificando a agressão, tá, gente? Tô contando, né, dentro das palavras dela. Então foi muito sofrimento, né? Ela ficou ali 4 anos se definhando em dor, em lamentação. Ela já não tinha mais um relacionamento com Deus, né? Porque aquilo ali tinha sido rompido por tanta dor, por tanta frustração, né? Diante de tudo que tinha acontecido. Ela, uma pessoa humilde, sempre foi criada na roça. Vida simples e simples de coração também. Aí ela conta que quando ela fez 4 anos que ela já estava dentro desse quarto, que um dia ela acordou, ela não sabia se era de dia, se era de noite, que horas era, ela só sabe que acordou e que ela já estava no fundo do poço. Eu chego a arrepiar, só de contar para vocês. Ela falou assim, ela conta que ela teve um momento assim parece que ficou tudo muito lúcido. Ela ficou lúcida, que ela como se ela não tomasse remédio, ela ficou lúcida assim, e com cigarro na mão, e ela falou assim: eu vou mudar de vida. Não quero mais ficar aqui. Ela não sabia que horas era.
Na hora que ela abriu a porta do quarto, tava amanhecendo, ela levantou. Gente, ela levantou, ela tomou banho e falou assim, ó, se eu não procurar ajuda hoje, eu vou morrer. Ela tomou banho e foi pro PSF. Quem não sabe o que é o posto de saúde, né? Os postos que atendem gratuitamente pelo SUS. E ela chegou lá no PSF, e na hora que ela chegou, ela contou a história dela e eles logo encaminharam ela para o psiquiatra, né? Quando ela chegou lá no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, ó, você tá com uma depressão fortíssima, e ela contou a história para ele, e que bom que você tava aqui, você ia morrer. Gente, ela tava magra, sabe? Ela fumava mais de um maço por dia. Era muita tristeza, era muita dor, muita dor. Eu tô arrepiando enquanto eu conto para vocês. E aí, naquele momento, o médico olhou para ela, pediu alguns exames, medicou ela e ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela abriu as janelas, né, da casa dela, já nem abria a casa mais. E ela conta que deu uma vontade muito grande nela de cozinhar. Ela foi para a cozinha e fez o almoço. Quando esse marido chegou de noite, ele não acreditava no que ele estava vendo ali. Para ele era surreal o que estava acontecendo ali. E ela sentou na mesa junto com ele e ela almoçou. Ela fala assim, ó, Lídia, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que naquele dia eu desisti de sofrer. Naquele dia eu desisti de entregar a minha vida para aquele sofrimento. E eu não sei de onde que veio força, eu não sei quem me levantou, eu não sei quem me chamou, eu não sei que força que foi essa que eu me vi lúcida e falei, eu preciso de ajuda. Quando eu olhava para aquele médico, parecia que eu não via o médico, parecia que eu via um homem qualquer, um homem da roça. E ele falava as coisas comigo e eu ficava falando, e eu pensava assim, tá, me dá um remédio, porque eu já cansei de sofrer. Hoje ela ainda está, né, a gente faz um acompanhamento com ela, porque ela precisa desse resgate, né, dessa cognição, dessa esperança, para poder sustentar, né, essa palavra, e também para monitorar a questão do medicamento, né, que acaba que é um pouco forte. Quem passou por isso já sabe como que funciona, mas naquele dia ela desistiu do sofrimento. E ela precisou chegar no fundo do poço. Ela conta assim que ela não tomava banho, ela não dormia, tinha dia que ela passava 24, 48 horas sem dormir, sem pregar os olhos. O cérebro dela funcionava o tempo todo. Ela fala assim que era uma confusão dentro dela, era um desespero, era um medo misturado com uma euforia, e na hora que ela fumava, aquilo ali ficava pior. Ela disse que passou os 4 anos mais infernais da vida dela. E que nesse dia que ela acordou, que ela não sabe como, ela falou assim, eu desisto, parar de sofrer. É lógico que ela não tinha noção, né, do filho, de fazer aquilo pelo filho. Óbvio que não. Isso tudo estava ali no inconsciente dela. Mas pensa, gente, 4 anos. 4 anos em cima de uma cama, chorando, fumando e dormindo. Ela não tinha nenhuma mais perspectiva de vida. Para ela, se a vida dela acabasse ali dentro daquele quarto, enquanto ela estava passando por esse mar, passando por esse deserto, passando por essa dor que estava acabando com ela ali, para ela era lucro. Né? Só que o inconsciente dela trouxe ela até o momento é como se ele libertasse, é como se ele desse para ela, como se ele desse para ela uma nova chance. E aí a gente tem pessoas que, né, Deus fez um milagre na vida dela. É óbvio que existe algo ali que se moveu dentro dela e que está relacionado com essa centelha divina, com esse poder incrível que a gente carrega, né? Que é o próprio Deus em nós. Mas eu quero que vocês pensem que ela precisou ir lá no fundo do poço.
Então, muitas pessoas, elas não se movem porque não chegou ao fundo do poço. Não chegou o momento de você olhar nos olhos, nos seus olhos, no espelho e falar assim: eu não quero mais isso para você. Eu não quero mais esse sofrimento. Eu desisto hoje de sofrer. Eu desisto hoje de ser miserável. Eu desisto hoje de ser dependente emocional. Eu desisto hoje de carregar essa cruz que não é minha. Eu desisto hoje desse sofrimento. Muitas vezes as pessoas, elas preferem desistir da vida do que desistir do sofrimento, do que abrir mão da dor. Eu não sei qual é o seu fundo do poço. Talvez nem você saiba do que você é capaz de aguentar. Muitas pessoas são humilhadas dia após dia em relacionamentos fracassados. Muitas mulheres vivem com homens que simplesmente, desculpa a expressão, não vale nada. Mas elas se sujeitam e ficam ali debaixo desse macho porque acha que não consegue ter a vida que elas merecem. Qual vai ser o seu fundo do poço, mulher? Esse homem já te bate, esse homem já te humilha, esse homem já te xinga, esse homem já te pisoteia. Qual vai ser o seu fundo do poço para você decidir abrir mão desse sofrimento e sair desse relacionamento? Você não precisa ter medo de nada. Ah, Lídia, porque eu vou passar fome. Não passa, não. Não passa. Quantas mulheres se separaram, não se separaram porque tinha medo de passar fome, e quando se separou, viu que era a coisa mais maravilhosa que tinha feito, que soubesse que era tão bom, tinha feito antes. Só que é consciência, é aprendizado. É por isso que não é disfuncional você julgar a história do outro. Quem vai saber qual é o fundo do poço do outro? Quem vai saber qual que é o basta do outro? Naquele dia ela levantou daquela cama e ela falou: eu abro mão do meu sofrimento. Eu abro mão dessa porcaria de vida que eu tô vivendo. O meu filho foi embora, mas eu tô aqui. Eu abro mão de sofrer. Eu vou procurar ajuda. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Vocês acham que ela não sabia há 4 anos atrás o que ela tinha que fazer? Ela sabia. Ela já sabia. Mas algo dentro dela, algo dentro do inconsciente dela, algo que precisava ser sarado ali, não deixou ela se mover. E eu posso, em algum momento, criticar ela porque ela ficou 4 anos dentro de um quarto, fumando e dormindo? Sozinha, numa roça? Ah, Lídia, mas ela poderia ter saído de lá e vindo para a cidade. Poderia. Ah, mas ela poderia ter buscado ajuda antes. Poderia. Só que ela não estava pronta. Ela não estava pronta. E por isso ela não foi. A Rosilene comentou assim, ó: hoje trago fortes consequências pelo fato de viver muito para o outro. E a gente carrega verdadeiramente isso. Porque eu faço para o outro inconscientemente, esperando que na hora que eu precisar, o outro faça por mim. Só que a realidade não é assim. Isso é disfuncional. Quando eu falo que é disfuncional, eu estou dizendo, isso não é da nossa natureza. Isso não é para isso que nós construímos a nossa vida. Isso não é natural. E o que não é natural é o que, gente? Disfuncional. E o que é disfuncional, eu tenho que fazer o que da minha vida? Eliminar. Tive 2 filhos, todos 2 faleceram no mesmo hospital. Olha a dor dessa mãe. Esse seu depoimento tem um pouco interligado com a minha história. Sim. É a dor dessa mãe. Então eu perco esses filhos, né? Eu perco essa vida que eu gerei
né? Essa vida que estava ali comigo e de repente nada mais faz sentido. De repente eu me vejo numa dor que, cara, eu só quero morrer. Eu só quero ir embora. Eu quero que foda-se tudo. Eu quero que dane-se esse mundo. Porque tá doendo aqui. Eu sei o quanto dói. Só que quando vai ser esse fundo do poço? Até quando vai precisar doer? Até quando vai precisar doer para você se mover? Até quando? Eu quero que você pense hoje o que você é capaz de aguentar para que você possa acordar de forma lúcida para sua vida e se mover. Você